Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vivo, venha guardar nossa mente, nosso coração nesse tempo precioso que se chama hoje, o tempo que Deus permitiu, né, em todo o Cronos, para que nós pudéssemos aprender mais dele, nos aprofundar no conhecimento do Senhor. Glória a Deus por essa oportunidade, né? Mesmo nós sendo falhos e pecadores, estávamos destinados à morte eterna. Mas o Senhor, nosso Senhor Jesus, Ele completou a carreira dele. A Bíblia diz que Ele foi imolado, como um cordeiro imolado antes mesmo da fundação do mundo. Deus já preparou o cordeiro para que nós pudéssemos ter oportunidade de novamente conhecer ao Pai, de estar de novo no jardim, né? Até falando sobre jardim, eu me lembrei da pregação de sexta, se eu não estiver enganado, meu marido falando sobre isso. Olha, Adão pecou no jardim, mas o nosso Senhor Jesus, ele venceu no jardim, mesmo suando gotas de sangue. Que nós não venhamos esquecer disso, porque às vezes com as aflições, com as dificuldades, a gente esquece do propósito da nossa vida, que nós somos o fruto do penoso trabalho das mãos do Senhor Jesus. Nossa vida é viver para Ele, tudo acontece por meio dEle, tudo volta para a glória dEle, tudo é por Ele, para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Hoje acho que a live vai ser mais curtinha, né? Porque não é uma leitura muito densa, embora tenha essa dificuldade, né, de ser muitos nomes. Inclusive pesquisei alguns nomes, e é incrível, gente. Eu não aprofundei tanto, mas eu quero te convidar, se você quiser, se você sentir essa vontade no coração, de cavar mais profundo no livro de Crônicas, na genealogia, pesquisa os significados do nome dos filhos de Benjamim. Lembra que eu fiz isso ontem? Pesquisei os significados dos filhos de Ruben, primeiro filho de Jacó, embora ele não tivesse a bênção da primogenitura. Fala que era Enoque, dedicado, Palu, distinguido, Esrom, cercado por um muro, e Carmi, minha vinha. Hoje eu pesquisei os de Benjamim, não trouxe aqui agora, mas pesquisei os de Benjamim. E assim, sempre tem um significado muito grande, é muito profético tudo que está nos nomes, né? Por isso que o nome é tão importante, principalmente nessa cultura judaica, né? Pra gente entender a teologia que tem por trás. Tem, como eu falei ontem, uma tapeçaria muito rica de significados que estão por trás de cada nome nas genealogias. Se a gente quiser e se a gente cavar, o Senhor, Ele nos revelará. Então, tarefa para casa, pesquisem o significado dos nomes dos filhos de Benjamim. Belá, Asbel, Ará, Noá e Rafá. Pesquisa, tá bom? Como pesquisar? Dois instrumentos que eu gosto muito de pesquisar: a raiz da palavra, né? O que a gente fala de... Agora eu esqueci como. Seria tipo... você vai na palavra para saber dela no original, no hebraico, né? Ou no grego, lá no Novo Testamento. Então, no Strong, a gente vai ver, por exemplo, que a gente clica em cima da palavra e tem um significado da palavra. Isso eu vejo no aplicativo do Strong, que a gente pode baixar, né? Vou até mandar ele aqui de novo nos stories. E também tem como olhar num site que eu gosto muito, que é o Nep Search, que é um site que, além de todos os aplicativos, tem vários comentários dos gigantes da fé. A gente tem que tomar um pouquinho mais cuidado, porque ele não é totalmente cristão, ele é um site espírita, mas que juntaram, gente, muito bom conteúdo. Então, se a gente conseguir absorver o que é bom, vai ser uma ótima ferramenta, tá bom? E aí, uma coisa que eu queria comentar é que nós temos o capítulo 9, que vai falar sobre o povo de Judá que foi exilado da Babilônia por causa de sua infidelidade. Eu falei aqui alguns dias que eu ia falar sobre como Deus disciplina e como Deus ensina a nós pais a disciplinar. Lembra que eu falei aqui? Eu falei, olha, na próxima live eu vou falar sobre isso. Acabei não falando, mas eu queria falar porque eu creio que é muito importante para nós que nós saibamos como disciplinar nossos filhos. Eu li um livro uma vez que fala sobre a disciplina bíblica. E quando a gente pesquisa até com a psicologia, sempre vai bater com aquilo que Deus já havia nos ensinado, com a maneira como Deus mesmo faz, tá, gente? E quando eu falo para filhos, não é só para os nossos filhos, mas para os nossos discípulos, as pessoas que Deus colocar na nossa mão para a gente poder instruir, né? Que a Bíblia diz, façam discípulos. A gente começa na nossa própria casa, esse id de Deus e pregar o evangelho começa com nossos filhos. É importante que nós saibamos disciplinar. A disciplina bíblica, ela é uma disciplina muito centrada no porquê.
Por que que eu quero que vocês façam isso? Por que que vocês estão sendo castigados? Eu sempre fui do tipo de pessoa assim que eu não sabia disciplinar. Quando a Cecília veio, minha primeira filha, eu era muito nova, eu achava que se eu simplesmente corrigisse ela com couro, ela iria aprender. Só que eu comecei a perceber que não adiantava, eu tinha que espancar ela se fosse pra ela aprender, porque eu batia, não resolvia, batia, não resolvia, batia, não resolvia. Eu nunca a espanquei, mas eu quero dizer assim, que eu percebi que bater nela não resolvia. Então eu comecei, um dia eu me lembro de me pegar chorando, falando com o Senhor, não sei como lidar com as minhas emoções. Eu disciplinava minha filha com ira descontrolada e não com o amor. Até são duas palavras, eu me lembro, era disciplina em amor ou ira descontrolada. Muitas pessoas pensam que estão disciplinando batendo, né? O menino faz uma coisa, pega o chinelo, pai, isso é pra você aprender. Aprender o quê? Eu só apanhei. Eu não sei o que eu fiz de errado. Eu não sei por que tá errado. E eu não sei o que é o certo. Então a disciplina, ela dá trabalho. Porque disciplinar uma criança, por exemplo, é você com mansidão, que é o mais difícil, porque tem hora que o sangue ferve, né, gente? Eu vou falar por mim. Ah, Lorena, meu Deus, se tirar o Espírito Santo de mim, gente, não sobra nada. Não tem nada de bom em mim que não seja, que vem do alto. A Lorena é explosiva, a Lorena é estressada, a Lorena é irritadiça. Então, quanto mais em Deus eu tô, mais mansa eu fico. O dia que eu estiver assim, mansa, que nem um gatinho, pode saber. Eu já orei, já busquei o Senhor, já fiz jejum aqui a semana. Mas quanto mais eu alimento a minha carne, mais a velha Lorena volta. Aquela natureza estressada, explosiva, né? Então, Cecília vinha fazer alguma coisa e eu logo, pá, pra você aprender. E aí Deus começou a me ensinar e eu comecei a buscar de Deus também aprendizado, com tantas ferramentas que a gente tem. Tem muitas santas mulheres de Deus no Instagram que ensinam. Tem a pastora Tati Joslin, que eu gosto muito, a pastora Ana Laura, que vão falar sobre a disciplina bíblica. E a disciplina verdadeira, o que é? É primeiro você ensina o que é certo. E quando a pessoa sair do que é certo, você vai disciplinar, explicando o que ela fez de errado. Olha que coisa, como que Deus faz isso. Por que eu tô falando isso? Quando a gente estava terminando o livro de 2 Reis, o tempo todo falava. E eles foram exilados. Por quê? Porque não obedeceram, porque se renderam a esse Deus, porque fizeram esse altar, porque Deus falando pro povo, ó, vocês estão sendo exilados, vocês estão sendo disciplinados por causa disso, daquilo. Eu avisei lá atrás por Moisés, estava tudo na lei. E é uma coisa que a gente precisa entender pra gente colocar em prática com as pessoas ao nosso redor, que é a comunicação. A gente pensa uma coisa e a gente tem expectativas de alguma coisa, e aí a gente espera que alguém supra a nossa expectativa. Só que a pessoa do lado de lá não sabe o que a gente tá pensando, né? Às vezes nos casamentos a gente percebe isso, a pessoa fala assim, eu fico tão chateada porque ele não fala isso, porque ele não faz isso. Você já falou com ele que é isso que você espera? Não. Às vezes a gente pensa com a pessoa e fala assim, olha, sua esposa esperava isso de você, mas ela nunca me falou isso, eu nem sabia que ela gostava disso. Então Deus, Ele é um Deus comunicativo. Como nós precisamos de comunicação, gente? Às vezes a gente fica lá falando uns com o outro, mas eu fiquei muito chateada porque não me apoiou, porque não fez isso, porque não... Você pediu apoio? Você demonstrou que precisava? Você estava atrás falando assim, olha, eu gostaria muito da sua ajuda nesse momento? Você foi e comunicou. Gente, a comunicação, ela é tudo. E nós vamos aprender tudo com o nosso Pai. O Pai, que é o exemplo para nós, é o nosso Pai Celestial. Ele comunica. O que eu espero de você, povo de Israel? Que você seja assim, 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 santo. Por quê? Porque se você não for santo, se você não separar aquilo que é profano, vocês vão morrer. Vocês vão padecer. Porque o salário do pecado é a morte. E aí, quando o povo de Israel fugiu daquilo que Deus já havia falado, que era o certo, Deus vai corrigir. Vocês vão sofrer isso, isso e isso. Por causa disso, disso e daquilo. Então, quando a gente fala de uma criança, olha, a criança tá lá, você fala pra ela, seja claro, ó, eu espero que você mantenha o seu quarto organizado. E eu espero que isso aconteça ainda de manhã. E a criança foi lá, brincou, fez aquele monte de coisa, não arrumou o quarto. Você vai dar mais uma chance pra criança. Fala assim, olha, eu já te mandei uma vez e eu vou te dar mais uma chance. Você deveria ter arrumado seu quarto até esse horário. Tá chegando o horário, você fez escolhas e não arrumou aquilo que você deveria. É o que você deve fazer. Mas eu não quero. Você não faz o que você quer, você faz aquilo que você deve fazer.
Eu não faço o que eu quero, eu faço o que é preciso. E aí, se a criança foi lá, não fez mesmo assim, o que que a gente faz? A gente disciplina a criança quando ela... e o disciplinar, que eu quero dizer, é dar um castigo. Ó, você não conseguiu cumprir hoje suas tarefas, então você também não vai ter acesso a isso. Ou algumas pessoas, em alguns casos, eu até acredito que possa ser sim usada uma chinela, que seja disciplina mesmo, ou às vezes um castigo, mas para a criança ter um impacto daquilo que ela fez de errado. O povo de Israel teve um impacto muito grande do erro deles, que foi que eles foram exilados. Capítulo 9 de 1 Crônicas fala isso. O povo de Judá foi exilado na Babilônia por sua infidelidade. E é muito interessante que aí já vai falar sobre aqueles que voltaram. Então, quando eles voltam, eles regressam, vai falar que os primeiros a voltar foram os sacerdotes, os levitas, aqueles que serviam no templo, e vai falar da linhagem deles. Uma coisa que eu queria falar é que no capítulo 9 fala muito dos porteiros. Gente, eu não cumprimentei ninguém hoje, falta de educação é essa. A Raquel tá aqui online. Oi, Raquel, senti sua falta aqui ontem. Irmã Rose, sempre aqui também, né, Rose? Você é uma bênção. E a Vanilda, minha sogra querida, também já entraram. Sejam bem-vindas, meninas. Que Deus abençoe vocês, que essa live seja edificante para nós, amém? Gente, no capítulo 9, nós vamos ver falando sobre os porteiros. Lembra que eu falei como que é importante a genealogia? Porque ela indica nosso papel na sociedade. O que Deus espera de nós? Qual que é a nossa identidade? E aí nós vamos ver que para servir no templo, para ser porteiro no templo, por exemplo, só podia ser uma família específica dentre os levitas. E é por isso que a genealogia é importante. Porque olha, quem é o seu pai? Ah, eu sou Lorena, filho de Joãozinho, filho de Quintino, filho de, não conheço meu bisavô. E aí, opa, vamos puxar a genealogia aqui, não, filho de, eu não lembro quem eram os porteiros, não pesquisei assim a fundo, se eram os coatitas ou os coraitas. Os coraitas, ele e os de Corá. Ele e os seus parentes coraitas eram responsáveis por guardar a entrada do santuário. Então a pessoa chega ali, o Davi tá ouvindo, Raquel? Tá vendo, Davi? Olha, é muito importante a gente obedecer, viu? Hoje eu tava conversando com a Cecília e a gente tava falando sobre viver muito. Aí eu falei com ela, falou, por que será que a pessoa que mais viveu na Terra viveu 126 anos, se eu não estiver enganado? Por que essa pessoa conseguiu viver? E aí ela pegou, eu peguei e falei pra ela, olha, filha, com certeza essa pessoa teve uma boa alimentação, uma vida onde ele cuidou da saúde, né? Porque um obeso jamais conseguiria viver até 127 anos, ou poderia até viver, mas com certeza passando por complicações seríssimas, né? Então uma pessoa com uma vida saudável viveria mais tempo e com mais qualidade de vida. E aí eu falei, mas uma coisa eu tenho certeza, sabe o que é, Davi? É que a Bíblia deu uma promessa, quem obedecer pai e mãe vai viver longos anos na terra e esses anos serão prósperos, né? Então, quando a gente obedece, além da gente ficar livre do castigo, nós temos a alegria do cumprimento de propósito, né, gente? Isso é para todos nós, não é só para crianças. Quando a gente sabe aquilo que deve ser feito, sabe quando você não quer ir para academia, mas você vai, aquela sensação de, fiz minha parte, cuidei do meu corpo, me sinto bem, me sinto leve. Então, quando a criança também, esses dias mesmo eu vi, tem uma pastora maravilhosa, não é pastora, ela é psicóloga cristã infantil. Tentando lembrar o nome dela, agora fugiu. Ai, gente, Daniela Freixo de Faria. Eu vejo ela no Instagram, no YouTube. E ela fala muito disso, que a criança, por exemplo, olha, se você estudar, você vai ter uma boa nota. Então, mostra para a criança a consequência positiva. Se você estudar, você vai ter uma boa consequência, que é pegar a prova, ver que você conseguiu, que você continuar se esforçando, você vai conseguir tirar nota boa. Isso vai influenciar o seu futuro. Então, fazer as coisas certas, além de nos dar recompensas momentâneas, por mais que a gente tenha que vencer a carne ali para fazer, né? A gente também vai colher o quê? Quando a gente obedece pai e mãe, vamos ter uma vida longeva.
vão viver muitos anos e de maneira próspera, né? Viverá bons anos e muitos anos na terra. Oi, mamãe, minha mãe já entrou, tá vendo, mãe? Eu falando de te honrar. Se algum dia eu te desonrar, você joga isso na minha cara. Você falou lá na live. Você tem que viver o que você prega, minha filha. Amém? A missionária André, minha amiga, mulher de Deus, acabou de entrar. Paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindas, amadas do Senhor e minhas também. Então, eu tô falando de disciplina. Como é bom obedecer, gente. Uma vez eu vi uma menina falar essa frase. Como é bom obedecer. Não é fácil não, gente. Nós vimos uma live, até a André assistiu também, que fala assim, escolha o seu difícil. Tudo é difícil. Tem gente que fala assim, quando eu vim pro evangelho, tudo ficou tão difícil. E peraí, antes, quando você estava no mundo, era difícil. Você não tinha alegria, você não tinha paz, vivia na depressão, seus filhos estavam indo tudo pra masmorra espiritual, morrendo espiritualmente, brigando com outros. Você estava indo em direção pro inferno. Não é difícil, não é, gente? Fala a verdade. Podia não ter que lutar tanto contra a carne, podia que o inimigo não estava enfrentando você ali, tentando você, mas não estava fácil, não estava. Feliz não era sua vida, eu tenho certeza. Sem Jesus, sua vida não era fácil nem feliz. E aí nessa live a moça falou, escolha o seu difícil. É difícil fazer dieta, é difícil comer coisa boa, é difícil fazer academia, é difícil fazer exercício. Mas é difícil também quando a gente está sobrepeso, joelho pesa, começa doenças cardiovasculares, começa aquela falta de ar, começa a baixa autoestima. Então escolha o seu difícil. Obedecer a Deus é fácil? Não é, mas é bom, gente. Como é bom obedecer. O povo de Judá foi infiel e foi exilado para a Babilônia. Mas para a honra e glória de Deus, que perdoa o mais vil pecador, Deus permitiu que eles regressassem. Começa com os sacerdotes, né? E aí tava falando dos porteiros, né? André tem um testemunho lindo para contar sobre isso, né, André? Como que era muito pior, né? Não é fácil ser crente, mas com certeza não se coloca na balança o quão pior tá lá no mundo, né? Andréia já tentou suicídio, né, amiga? Já chegou a ponto mesmo de quase morrer, mas para honra e glória do Senhor Jesus, resgatou ela ali daquele lamaçal e trouxe para lugares altos. Aleluia! Então, gente, queria falar um pouquinho dos porteiros, que é o capítulo 9. Deixa eu falar um pouquinho mais de consequência, então. O capítulo 10 vai falar da consequência de Saul. Né, Saul começa já crônicas mostrando a transição do reinado de Saul para o reinado de Davi. E a vida de Saul é marcada por essa desobediência. Então Deus deu direções para Saul e Saul não obedeceu. Deus foi claro, lá, né, na guerra, por exemplo, contra os amalequitas, você vai chegar lá, você vai matar todo mundo, você vai matar o rei, você vai matar as ovelhas. É isso, isso e isso que eu espero de você. Tá vendo como Deus comunica? O que eu espero de você? Isso. Ele comunicou através daqui, Lembra até que eu já falei aqui uma vez? Na lei não existe isso de, eu não sabia que a lei era assim, porque a lei está acessível a todos. Lá no céu a gente não vai chegar e falar assim, olha, mas eu não sabia que era errado. Jesus vai falar, estava à sua disposição a lei. Eu já havia comunicado a lei. É para todos, está aberto para quem quiser entender o que eu espero minuciosamente. Deus nos fala minuciosamente o que Ele espera de cada um de nós, homens, mulheres, crianças, adultos, jovens, adolescentes. Tem tudo na Bíblia, ministerialmente, espiritualmente, fisicamente, materialmente, no nosso matrimônio. Tudo que Deus espera, a maneira como nós devemos agir, está escrito, né? E nós só precisamos realmente buscar esse conhecimento. Deus foi claro para Saul aquilo que ele esperava dele, mas Saul desobedeceu e a dinastia dele chegou ao fim. Numa guerra contra os filisteus morreu tanto Saul quanto todos os seus filhos, numa mesma guerra. Sabe uma coisa que Deus falou, gente, comigo? Falando de obediência, desobediência, eu fiquei muito pensativa sobre isso. Quando a gente obedece a Deus, a gente glorifica o nome dele. Sabe quando você faz uma coisa? Eu nunca esqueço um dia que a gente estava em jejum, e aí a gente conversando com uma pessoa e falando que eu e meu marido estavam em jejum, e aí ele falou assim, mas por que vocês estão fazendo jejum? E a gente falou assim, era um jejum mais prolongado, a gente falou assim, pelas almas. Quando eu falei isso, esse homem disparou a chorar, e ele não parava de chorar, não parava. A nossa vida glorificou a Deus e ministrou no coração dele. Como que alguém para de comer e faz um sacrifício por outras pessoas, né? O mundo não entende.
E aí, da mesma maneira como quando a gente obedece a Deus, a gente glorifica a Deus lá fora, a luz tem que, né? A luz tem que vai brilhar em meio às trevas. Não dá para esconder uma cidade fortificada sobre um monte. Uma cidade edificada sobre um monte é impossível esconder. Por quê? Porque a luz que irradia dela, né, torna ela visível. Ninguém pega uma candeia e coloca embaixo da cama. Não, mas coloca onde? Num lugar visível. A luz glorifica. Mas olha só, quando Saul morreu e os filhos dele, no versículo 9 do capítulo 10, fala que eles removeram a armadura e cortaram a cabeça de Saul e anunciaram o ocorrido diante dos seus ídolos. E o povo todo da terra da Filístia, eles festejaram, gente. Deus de Israel foi vencido por Dagon, Dagon é rei, Dagon é o Deus verdadeiro, Dagon. Houve festa no mundo quando houve desobediência. O diabo fez festa. Dagon, você é o Deus verdadeiro. Yahvé, olha aqui, ó. Esse aqui era de Yahvé, pega a cabeça de Saul, irmão. Esse aqui era o rei de Yahvé, Yahvé envergonhado. Dagon é o Deus verdadeiro. E eu até me lembrei do Sansão, que tá lá em Juízes. Até deixei marcado aqui, deixa eu ver se eu acho mais fácil. Juízes 16, que fala que quando eles pegaram Sansão... Vou achar aqui, gente. Tô em Josué. Pegaram Sansão, lá no versículo 24, fala assim, ó. Ao ver Sansão, o povo louvou o seu Deus. Gente, olha que seriedade isso, olha aqui. Os governantes realizaram uma festa, ofereceram sacrifícios, louvaram ao Deus Dagon. Olha isso. Nosso Deus nos deu vitória sobre o nosso inimigo Sansão, diziam eles. Ao ver Sansão, o povo louvou ao seu Deus. A desobediência, a derrota que vem da desobediência, faz com que ao invés das pessoas glorificarem ao Deus verdadeiro, o único e verdadeiro, elas vão glorificar ídolos, a deuses falsos. Então nós precisamos obedecer. Gente, não é nem só por nós mesmos. Vamos obedecer porque aí Deus vai nos honrar. Não é só sobre nós. O evangelho não é sobre nós. O evangelho é sobre o Deus que nós servimos. Nós não queremos decepcioná-lo. Nós não queremos envergonhar o nome dele. Não é verdade? E aí, inclusive o versículo 13 deixa muito claro. Saul morreu, pois foi infiel ao Senhor. Não obedeceu ao mandamento do Senhor e chegou a consultar uma médium, em vez de pedir orientação ao Senhor. Por causa disso, Deus o matou e entregou seu reino a Davi, o filho de Jessé. Vale a pena obedecer. Escolha o seu difícil. Eu acho que é muito mais fácil estar com Cristo, né? Porque por mais que tenha as lutas, Jesus já nos prometeu. Eu venci o mundo. Perdão, gente. Eu venci o mundo, né? Versículo, aí para poder finalizar, hoje a live vai ser mais curtinha porque a leitura é mais tranquila, né? Falando sobre os porteiros do templo. Eu achei muito interessante porque havia uma família que era responsável por guardar o templo e eles ficavam ali, gente. Olha aqui, ó, fala primeiro que eram responsáveis por guardar a entrada do santuário, como seus antepassados haviam guardado a entrada do tabernáculo. Naquele tempo, Finéias, o filho de Eleazar, era o encarregado dos guardas das portas e o Senhor estava com ele. Eu estou no capítulo 9, versículo 20. E aí falaram que Davi e Samuel haviam nomeado essas pessoas porque eram homens de confiança, olha só, para guardar o templo. Essas pessoas, gente, eram responsáveis por guardar a entrada. Eles ficavam nos 4 lados da entrada do templo: leste, oeste, norte e sul. Os parentes vinham de tempo em tempo para dividir essa responsabilidade. Olha que interessante. E aí eles eram responsáveis pelas salas, pelos tesouros da casa de Deus. Passavam a noite ao redor da casa de Deus, pois era o seu dever guardá-la e abrir suas portas todas as manhãs. Alguns dos guardas das portas foram nomeados para cuidar dos diversos objetos que eram usados no culto.
Conferiam tudo que era retirado e devolvido para que nada se perdesse. Outros eram responsáveis pela mobília, pelos suprimentos, pela farinha de melhor qualidade, pelo vinho, pelo azeite, pelo incenso. E aí, gente, nós vamos entender uma coisa. Aí depois vai falar sobre os músicos também. Esses músicos, eles... Ai, meu Deus. Vou contar um segredo pra vocês. Fica só entre nós aqui, tá? Não comenta com ninguém, gente. Toda vez que eu leio crônicas, que eu vejo aqui os cantores, os músicos, eu falo assim, eu tô aqui, Senhor. Eu quero ser como eles. Por favor, me chama. Olha aqui que coisa linda. Os músicos, todos os chefes de famílias levitas moravam no templo. Olha que coisa mais linda. Eles moravam, em outras traduções falam que eles tinham câmaras, né? Que eles moravam lá. Eles eram isentos de outras responsabilidades. Eis-me aqui, Senhor. Pois realizavam seu serviço dia e noite. Na tenda de Davi, gente, e fala aqui que todos eles moravam em Jerusalém. Na tenda de Davi, o que acontecia? 24 horas de adoração, música não parava. 24 horas, 7 dias na semana, 24 horas por dia. E eles trocavam os turnos e adoravam ao Senhor, cantavam cânticos e salmos. E a gente vai ver que os coraitas, eles compunham muitas canções. Muitos dos salmos são dos filhos de Coré. E eles não tinham nenhuma outra responsabilidade. Era uma devoção total. Meu Deus, que coisa linda. Eles só tinham que fazer isso. Eles moravam no templo para que eles não tivessem nenhuma outra responsabilidade que os removesse do foco, que era a adoração. Meu Deus. E aí, eu queria falar rapidamente sobre a guarda do templo. Hoje nós sabemos, gente, que o templo somos nós. Nós somos o templo, né? Nós somos o templo. Então, é importante a gente guardar o que entra e o que sai. É muito importante. É muito importante. Sabe, o que nós temos alimentado? E quando eu falo isso, eu não quero focar no alimento. Jesus falou que o que importa não é o que entra ou o que sai, né? Depois, quando a gente falar do templo físico, né, que a Bíblia, nós somos o templo que abriga, né, a presença do Espírito Santo. Mas, olha só, a Bíblia diz que eles cuidavam, eles tinham que zelar pelo tesouro que tinha dentro do templo. Então, aqueles homens ali eram homens de confiança que guardavam o tesouro. E assim, gente, nossa alma, nosso coração é o maior tesouro. Por que eu tô falando isso? Porque a Bíblia diz de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Então, antes de nos preocupar com o templo físico, que depois nós vamos falar sobre isso, o cuidar do corpo, nós temos que cuidar muito da nossa alma. O que entra? O que entra, né? A André, lembra, André, do bebezinho aqui, ó? O que entra? O que nós temos alimentado? Quais rodas nós temos sentado para conversar? Esses dias eu estava pesquisando sobre a rotação da Terra, né? Queria falar um pouquinho mais sobre isso. E aí eu achei um site de um cético, um ateu. E aí ele falando umas coisas. E aí eu fui ler só pra ver qual que era o argumento que eles usavam. Mas assim, eu fiquei meio mexida, sabe? Tipo assim, de acreditar que uma pessoa possa pensar daquele jeito. Mas eu vi que mexeu comigo. Eu falei, gente, o que eu tô lendo nesse site? Pelo amor de Deus. Cuidado com aquilo que você lê, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você toca, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você segue nas redes sociais. Guarda o teu coração. Olha que linda essa parte, fala que conferiam tudo que era retirado e devolvido para que nada se perdesse. Passavam a noite ao redor da casa de Deus, pois era o seu dever guardar e abrir essa porta todas as manhãs. Então nós precisamos cuidar, guardar o nosso tesouro, guardar o nosso coração. Guardar, a Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então que o nosso coração tenha um foco nas coisas que são do alto. Não naquilo que é terreno, mas nas coisas que são do céu. Porque aquilo que é terreno, o ladrão vai roubar. Nossa Deus, hoje eu estava conversando com meu marido, estava na hora do almoço. Lá, tinha um monte de vasilha para lavar. Eu falei, meu Deus, eu vou lavar essas vasilhas. E assim, uma vontade de orar. Falei, eu vou orar depois, porque eu tenho que lavar essas vasilhas, gente. E aí logo veio um ímpeto assim, vai orar agora. Eu falei, você tá doido? Depois de uma dessa, vou orar agora, né? Largar tudo e vou orar. E fui orar. Eu imaginei que aconteceu alguma coisa. Aí quando meu marido chegou,
Eu falei, e aí, tal, tudo bem? Aí ele falou assim, você não acredita o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Parei num cruzamento, uma van acertou meu carro. Aí, nossa, Andréia, essa frase aí, Deus ministrou no meu coração hoje, meu Deus do céu. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Tem dia que parece que tá tudo quebrado, tudo faltando, tudo fora do lugar. Já sentiu assim? Meu Deus. Mas é o Senhor que alinha todas as coisas, né? E aí ele falou assim, aí a van bateu na porta, no carro, lá atrás. Só deu uma amassadinha, ninguém machucou, tá, gente? Minha mãe e minha sogra tá aqui, né? Antes que daqui a pouco já estão ligando, calma, tá tudo bem. Aí ele, na hora que bateu, ele puxou o freio de mão, o freio de mão arrancou, estragou. Aí a hora que ele desceu pra resolver, passou uma moto e arrancou o retrovisor. Falei, Jesus, agora eu tô entendendo por que o Senhor mandou eu orar, mas assim, sabe quando parece que o Espírito Santo faz assim, ó, vai agora. Eu tô falando sério com você, você vai orar agora. Glória a Deus pelos livramentos. E, gente, todas as coisas cooperam pro nosso bem. Quando tá acontecendo uns dias assim, eu logo já começo a ter expectativa que quando as coisas começam assim a desandar é porque Deus tem algo grande pela frente. Então a gente precisa manter o nosso foco em fé. Mas se a gente não conseguir guardar o nosso coração, nessa hora vem a reclamação. Nessa hora vem a murmuração, a incredulidade, a infidelidade. E aí a gente tem que guardar o nosso coração muito bem guardado no Senhor, na palavra. Eu falei que eu tava com vontade de rir pra não chorar, é verdade. A Vanilda falou, estamos calmas. Não, então tá bom, tá tudo certo, tá? Mas o moço da van falou que vai arrumar, o retrovisor deu pra encaixar e o freio de mão, Deus proverá. A gente arruma também. Mas, gente, o que eu mais quero falar é que a gente precisa se guardar o nosso coração das setas de Satanás, da incredulidade, de profetizar. Porque teve uma hora que a gente tava ali na hora do almoço e eu senti aquela vontade de falar assim, Senhor, parece que tá tudo quebrado, tudo faltando, tudo fora do lugar. Falei, não vou falar, vou profetizar. Comecei a cantar a música, Ele sempre faz mais do que merecemos, que é essa música maravilhosa, Carol Braga. Então, se nesse momento, a Bíblia diz assim, ó, se te mostrares fraco nos dias da angústia, é porque é fraco, né? Tem outras traduções, deixa eu achar uma tradução aqui. Se te mostrares, acho que a Andréia gosta dessa também, né, Andréia? Se te mostrares fraco no dia da luta, é porque a tua força é pequena, né? Então, nessas horas, a gente tem que se fortalecer no Senhor, a gente tem que voltar para Ele, lembrar e guardar o nosso coração. Aquele povo guardava o tesouro. E não só isso, gente. Eles ficavam leste, oeste, norte, sul. Por quê? Era um lugar sagrado. Não é qualquer um que entra. Não é qualquer coisa que entra. Não é qualquer coisa que eu ouço e que eu acredito. Não é qualquer coisa que me dizem que eu tomo posse. Não é. Eu sou um lugar sagrado. Porque o Espírito do Senhor habita em mim. Então eu não faço o que o povo do mundo faz. Nós não fazemos, gente. Mas todo mundo vê, mas você não. Todo mundo vai, mas você não. Nós falamos isso para os jovens 5 dias de retiro. Você não é todo mundo. Minha mãe me ensinou, eu era nova. Mas todo mundo vai na festa junina, mãe. Filha, você não é todo mundo. Né? Então nós precisamos entender que se nós somos um templo sagrado, porque é sagrado aquilo que está dentro, tem que ter guarda nas portas. Que vigia a noite inteira. Nós precisamos estar vigilantes. Não é qualquer um que entra, não é qualquer coisa que a gente vê, não é qualquer coisa que a gente fala, não é qualquer coisa que a gente ouve. E não é qualquer coisa que a gente come também, né? Porque nós precisamos cuidar do templo. Eu tô vendo, né, lendo o livro do Luciano Subirá, Cuidar do Corpo, e vai falar muito sobre isso, que tem pessoas que que vão adiantar o seu tempo aqui na Terra, vão diminuir o tempo de vida na Terra por causa de não ter cuidado do corpo. Tem um australiano, esqueci o nome dele agora, Gregory alguma coisa, que ele fala assim, olha, Deus me deu uma mensagem e uma mula. E eu matei a mula, ele vai morrer antes dos 30 anos, se eu não estiver enganado. Eu matei a mula e agora eu não consigo mais levar a mensagem. Então, nós precisamos entender que nesse corpo habita o tempo, é o tempo do Espírito Santo, então nós temos que cuidar, em todos os sentidos. Do coração, da nossa mente, das nossas emoções e também da parte física, né? É isso que eu queria falar, gente. Vocês têm alguma coisa para compartilhar aí, para poder me edificar? Eu falei que eu ia falar menos, mas acabou que deu 37 minutos.
Minha mãe falou, o mundo oferece muitas coisas. É verdade, mãe, muitas coisas passageiras, né? Tão efêmeras. Estou vivendo isso, amada, a conta chega forte, viu? Precisamos cuidar do corpo. Às vezes, né, como nós vimos na live que a gente assistiu da Raquel Lima, pastora Raquel Lima com Júnior Hayashi, ela vai falando assim que às vezes nós, os pentecostais, a gente pensa assim, eu mesmo sempre fui muito assim, quando chegar lá, Deus vai me ajudar, sabe? Não, se por exemplo, eu não sou muito de cuidar do rosto, de passar creme. Mas quando eu estiver na velhice, Deus vai me ajudar, Deus vai me dar uma graça lá pra. Vai sobrenaturalmente, não vou ter ruga, né? Só que não funciona assim, porque Deus. Uma coisa que ele falou comigo a semana inteira que eu preciso compartilhar com vocês é que tem coisas que cabe a nós fazer. E o que cabe a nós fazer, ele não vai fazer por nós. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus chega diante da tumba de Lázaro e ele não vai lá, deixa eu empurrar essa pedra. Não, ele faz aquilo que era o impossível. O possível ele manda os homens. E a Bíblia diz que ele fala assim para os homens, removam a pedra, né? Aí, a parte que é física, o homem foi lá e removeu. E aí ele fez aquilo que era sobrenatural e espiritual. E aí ele fala, Lázaro, vem para fora. Quando Lázaro sai, se eu não estiver enganada, ele fala também, removam as faixas, não é? Lázaro, ressurreição. Eu não tinha pesquisado antes, mas só pra gente poder... João 11, 29. Deixa eu ver aqui. Cadê, gente? Mas agora eu sei também. Nossa, eu não tô achando. Deixa eu colocar em outra parte aqui. João 11. E aí o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados e o seu rosto envolto no lenço. Aí Jesus falou, desligai-o e deixai-o ir. Jesus não tirou as faixas e não removeu a pedra. Aquilo que cabe a nós fazer, nós temos que fazer. Aquilo que é o possível, então é o cuidar do corpo, é o cuidar da alma, é o ir atrás de ajuda, é o ler a Bíblia. Não adianta eu falar assim, na hora Deus vai me revelar aquilo que eu tenho que falar, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos lembrará, mas vai lembrar do que se você não tem memória com o Espírito Santo, né? Quem entrou, gente? A Camila. Olha, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Maria tá aqui também. É um prazer ter vocês aqui comigo, viu? No mais, é isso que eu queria falar. Lembre-se, que cabe a nós temos que fazer. Faça o que é possível. Viva uma vida de equilíbrio. Gente, se tem uma coisa que nós temos que entender, que o Espírito que Deus nos deu é um Espírito de equilíbrio. Equilíbrio. Não tem nada extremo demais, nada faltando demais. É uma vida equilibrada. A gente come com equilíbrio, a gente cuida do corpo com equilíbrio também, a gente cuida do espírito com equilíbrio. Mas o que é impossível, Deus vai fazer. E aquilo que é possível a gente faz. Amém? É isso que eu queria falar hoje. Não esqueçam que vocês são os porteiros dos templos, tá? As porteiras dos templos são vocês, somos nós, que nós viemos guardá-lo. Amém? É isso que eu queria falar então. E até amanhã, né? Se assim Jesus permitir. Minha mãe disse que era agradecer por esse tempo aqui. Foi precioso, né, mãe? Hoje a live foi mais simples, mais rápida, mas... Acabou rápido, né, André? Verdade. Essa leitura... Perdão, gente. Ora pra mim pra passar essa gripe. Essa leitura de crônicas acaba sendo mais fácil, porque tá repetindo, né? Saul vai repetir, Davi vai repetir. E também... Eita! E também sobre a genealogia, né? Deus te abençoa. Amém, Raquel. Até amanhã, nesse mesmo horário, 2 horas, se assim Jesus permitir. Deus quiser. Com Deus, viu?